Vamos ler. A Bíblia fala aí: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, precisamos de Ti, que o Senhor seja conosco durante a Tua palavra ser ministrada, a ministração da Tua palavra, para que as pessoas possam ouvir com os ouvidos do coração, da sua alma, o que o Senhor tem para falar para eles. Livra de mim mesmo, porque, Senhor Jesus, eu de mim mesmo não tenho o que falar. A Tua palavra é por si só completa. Ela é a única que alimenta, ela é a única que restaura, cura, liberta. É nesse espírito, Senhor Jesus, que oramos a Ti, com essa mente cativa ao Senhor, para que o Senhor venha operar de forma maravilhosa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Gente, essa mesmo versículo aí, você vai observar, é uma referência também no Evangelho de Lucas, onde ele diz que, também ele fala assim, tudo que escrevi anteriormente, tudo que fiz formalmente, é tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Isso você vai ver lá em Lucas também. É o mesmo escritor. Lucas foi quem escreveu Atos dos Apóstolos. E, na realidade, muitos estudiosos, eles acham que esses dois livros eram apenas um livro que foi dividido posteriormente. O Evangelho de Lucas foca a respeito do que Jesus começou a fazer e ensinar. O livro de Atos, e às vezes a gente quase diz o Evangelho de Atos, né? Porque você vê uma continuidade ali clara do agir do Espírito. É uma continuação de Cristo se movendo e trabalhando, só que agora ele não está se movendo em carne e osso. Ele está se movendo na igreja, dentro da igreja. Em Lucas, ele é o Deus, como diz, ele é o Deus que habita entre nós, é o Emanuel. Eu estou com você, eu habito no meio de vocês, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. É o tabernáculo entre nós, que significa literalmente o Deus que habita entre nós. Em Mateus, capítulo 1, versículo 23, fala: a virgem ficará grávida e dará à luz, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Em Atos, ele é o Deus que habita em nós, o Deus que estava presente, habitando entre vocês, agora tem a sua residência dentro de nós, dentro de você. Tem o seu CEP dentro de você. Então, o título do livro de Atos dos Apóstolos, e não é só eu que faço essa observação, você vai vendo através de outras pessoas, de outros que já ministraram aqui, você vai ver através de outros pregadores, de outras pessoas que estudam a Bíblia, estudiosos, que eles vão dizer uma observação que quando você começa a estudar o livro de Atos, não é tanto os atos dos apóstolos, mas a atuação pura do Espírito Santo através dos apóstolos, guiando, instruindo, levando, conduzindo em todos os aspectos. Então, o Espírito que operava em Cristo na terra, esteve habitando entre nós, agora se mudou para dentro de nós e continuou o seu trabalho, o seu propósito através de nós. Através da minha vida, através da sua vida. Então, o assunto e o foco que eu quero que você dê é que em Lucas está se tratando aqui, como ele diz, em meu livro anterior, referenciando Lucas, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E é interessante que ele tenha dito isso, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você vai observar que
que esses verbos estão no infinitivo. Porque eu acredito que ele, obviamente, identifica aqui que o trabalho de Cristo não está terminado. O trabalho de Cristo não está terminado. A redenção está consumada. A obra redentora de Deus está consumada, está terminada sim. Eu pude até ouvir a sua mente daqui falando assim, calma aí, mas Jesus morreu na cruz, ele não disse está consumado? Sim. A obra redentora de Jesus está finalizada. Não existe, não tem como remediá-la, não tem como vir acrescentar, não. Ela é única e eficaz para mim e para a sua vida. Você vai ver lá em João, capítulo 19, versículo 30. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Mas não o seu trabalho. O que aconteceu foi uma transação. Qual foi essa transação? A transação que me redimiu, que te redimiu, que te alcançou. Que foi dado como consumado, quitado, dívida, escrito de dívida quitado, com o sangue de Jesus, marcado. Ele derramou o seu sangue e diz, está consumado. O preço foi pago pelo meu e pelo seu pecado. Eu derramei o meu sangue por você. O meu sangue é tão eficaz, tão imutável, tão único, que ele não somente pagou pelos seus pecados do passado, limpou os seus pecados do passado, em um grau tão profundo, que a Bíblia relata que sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos foram vistos. Você vai ver em Mateus 27, de 51 a 53, dizendo, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. O sangue de Jesus voltou no passado. Resgatou os corpos de muitos santos, que ainda até então não tinham um lugar preparado para ele. E os libertou eles da masmorra da espera, libertou eles para que eles pudessem então viver uma vida em Deus, nos céus, uma vida opulenta, uma vida abundante, aqui é a vida que ele preparou para mim e para você. A verdadeira vida abundante está em Jesus, no seio de Jesus, em Cristo. E eles estavam, evidentemente, experimentando essa vida abundante que Jesus prometeu, com um preço pago, onde eles puderam, então, andar em uma nova dimensão em Jesus. Então, o sangue de Jesus volta ao vale mais profundo, volta para a história mais profunda, volta para os antigos anciões, volta até o Velho Testamento, ele volta até aqueles que o esperaram o grande dia. E ele diz, está consumado. E quando ele diz, volta lá em Salmos 24, 7 a 10, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portas, abram-se, ó portais antigos, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele diz, o que vocês estão esperando acaba de chegar. Eu vou arrebentar os portões do inferno para que as almas cativas sejam libertas. Pessoas foram vistas, como nós lemos, andando pelas ruas de Jerusalém, mas o sangue de Jesus não apenas voltou no passado. Ele também alcançou aqueles naquele presente momento. Alcançou Maria Madalena e a livrou dos seus caminhos de prostituição. Ele limpou todos os pecados do mundo. Ele erradicou todos os problemas que levou Tomé a duvidar, que levou Pedro a negá-lo. O sangue de Jesus foi relevante para o momento em que ele vivia. Porque o sangue de Jesus, a consumação da sua obra redentora, era as boas novas, era o evangelho, era o poder de Deus. Então, não somente o sangue dele alcançou o passado, como também o sangue dele era o socorro bem presente. É o que diz em Salmos. Era o socorro relevante, era o socorro do agora. É o socorro que alcançou aquele momento, aquele presente momento, de tal forma que Jesus estava morrendo naquela cruz. E mesmo assim, ele disse para o ladrão que estava do lado dele, em verdade te digo, hoje
estarás comigo no paraíso. Não ontem, mas hoje. Não amanhã. Não talvez eu te dou um retorno. Não, hoje estarás comigo no paraíso. Então, onde quer que você estiver agora mesmo, não sei a sua condição de vida, a sua condição no momento onde você está em mente, onde você está em várias situações, talvez a sua alma está aprisionada a tantos detalhes, a tanta situação que você pensa, é impossível. Eu estou num caminho de morte. Eu estou nos meus últimos suspiros. Aquele ladrão também estava. E ele pede. E saiba que o sangue derramado de Jesus é forte o suficiente para te limpar, para te resgatar de todo o pecado, de toda a situação, de toda a amarra que tem na sua vida. Então eu ouso te lembrar que o sangue de Jesus também atingiu e alcançou o futuro. Tanto que Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás e nós estamos aqui, no futuro. Mas ele morreu tão bem, foi uma morte tão boa, que mesmo antes de você nascer, os seus pecados já foram perdoados. Não só os pecados do passado, mas os do futuro. Pois você sabe que se o sangue dele alcançou você no dia em que você se prostrou no altar, reconhecer ele como seu Senhor, confessando com a sua boca, que ele te redimiu, você sabe também que você fique sabendo que ele também te alcançou essa semana. Que ele te alcançou hoje. Que ele já te alcançou amanhã. Jesus não podia ter morrido só no passado e então voltar e morrer de novo pelos nossos pecados, pelos novos pecados. Toda vez que eu e você errarmos, ou então fazer assim, gente, é o seguinte, a cada 1000 anos ou cada 2000 anos eu apareço de novo, porque assim, difícil. Não foi isso. Não foi. É trabalho demais. É por isso que hoje a Bíblia nos fala que ele está assentado à direita do trono de majestade nos céus, porque está consumado, ou seja, não tem mais trabalho a fazer na minha obra redentora. A minha obra redentora é completa. Em Hebreus capítulo 8 fala, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono em majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor o erigiu, e não o homem. Em Hebreus também, capítulo 1, fala, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus na majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então voltamos aqui no versículo 1 que lemos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Nosso Deus não é um Deus anticlímax. Ele não decresce em suas manifestações. Ele sempre ascende. Ele guarda o melhor por último. Ele não decresce. Quando ele fala de nós vamos ver em Jó. O seu começo pode parecer modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Nós vemos também em Deuteronômio. Então, no devido tempo, enviarei a chuva sobre a sua terra, chuva de outono, chuva de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Se ele fala isso de nós, sabe o que ele fala de si? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum, nem mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então ele não decresce, ele só ascende. E eu tenho um desafio comigo mesmo, e eu faço dele uma confissão para vocês aqui. O desafio com a minha geração e com as pessoas que estão mais um tempo na igreja, eu me refiro a elas porque foram salvas há um bom tempo. Frequentemente elas param de sonhar. Então se torna um fardo às vezes ministrar para eles. Por quê? Porque eles pensam que já viram de tudo.
Se você ler um texto e fala assim, nossa, eu já ouvi 50 ministrações em cima desse texto aí, então assim, nossa, não, então vou ficar para a próxima. Ai, amém. Já viram de tudo, já ouviram de tudo, que seus níveis de expectativas estão em queda livre. Estão despencando para níveis cada vez mais baixos. As suas experiências, as circunstâncias que os guiaram até aquele ponto, se tornou muito mais um fardo. E muitos deles começam a perder a fome. E a minha frustração em falar para eles é que, para que o dom que está em mim se complete e funcione no seu melhor, você tem que me colocar em um púlpito, ou então um local com pessoas famintas por Deus. As pessoas que desejam ouvir o Senhor. Aí você fala, não, mas que isso? Sim, Jesus quando foi em Nazaré, fala que ele não pôde fazer muitas coisas ali. Por quê? Porque duvidaram dele, porque não creram. E não porque faltaram doentes. Não porque não tinham pessoas que não precisavam dele. Sim, tinha muitos. A Bíblia deixa claro isso. Porque pessoas que não têm, que elas não têm planos de ação no Evangelho, em Deus, são pessoas que não têm esperança. Ou seja, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Se você não espera por nada, você não precisa de fé. Se você não precisa de fé, você não precisa da palavra. Então eu te falo hoje, não permita que Satanás tire a sua esperança. Porque se ele tirar, ele pode até tirar algumas coisas da sua vida, você pode até ter algumas perdas. Mas que ele não perca a sua esperança. Mas que você não perca a sua esperança. Porque Paulo fala, combati o bom combate, terminei a carreira e o quê? Guardei o quê? O que permitiu ele se manter firme? A fé, a esperança em Cristo Jesus. Embora você tenha perdas, embora você tenha dissabores, embora você tenha muitos problemas, não perca a fé em Deus. Quando eu comecei a orar por essa mensagem, eu disse, Senhor, por que apenas o Senhor não começa a fazer o que o Senhor tem para fazer? Por qual motivo, Senhor, não temos essas pessoas com mais essa fome, esse desejo pelas coisas de Deus, pelo Espírito Santo? Meu povo não está com fome, como eles deveriam estar, pelas razões do seguinte: você não precisa do poder do Espírito Santo se você não vai a lugar nenhum. Você não precisa, porque simples assim, você fica colocando combustível em um carro parado, que nunca vai andar. A razão pela qual Deus nos dá o Espírito Santo não é para o nosso entretenimento. Não é para a gente competir entre um com o outro, em níveis. Ou para a performance espiritual. Ele nos dá o Espírito Santo para funcionarmos no seu propósito. Você vai ver em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A gente gosta dessa parte. Mas a gente esquece, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, se vocês não vão ser minhas testemunhas, então você não precisa do meu poder, do Espírito Santo na sua vida. Jesus se levanta no Evangelho de Lucas, e Lucas é o único que traz essa informação. E isso é interessante porque é como se Lucas tivesse essa profunda inclinação para conectar as obras de Cristo com o mover do Espírito. Ele escreve no capítulo 4, onde é a primeira citação de Isaías 61, que Jesus está citando, onde o profeta messiânico introduz a Israel a noção do Messias que viria. Então, Jesus vem e está na sinagoga, e ele foi aonde? Em Nazaré.
Lucas 4, 16 e 19 fala: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou no lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Número 1, pregar as boas novas. Por que o Espírito Santo estava sobre Jesus? Pregar as boas novas. Por que vai estar na minha e na sua vida? Para sermos testemunhas e pregarmos o quê? As boas novas. Segundo, proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. Libertar os oprimidos. Terceiro, libertar os oprimidos ou proclamar o ano da graça do Senhor. Qual dessas categorias você se encontra? Qual dessas você tem cumprido o propósito do Espírito Santo na sua vida? Porque se você não for fazer nada, então como é que você vai receber dele? Ele não vai gastar nenhum poder com você se você não tem a utilidade para esse poder. É por isso que muitos de nós esquecemos, inclusive, e deixamos de orar. Largamos a nossa rotina de vida diária com Deus, de disciplinas espirituais. Deixamos, negligenciamos. Porque nós nos tornamos a nossa própria causa. Você vai fazer uma análise hoje de mercado, estava até conversando ontem com o meu concunhado, com algumas pessoas, ele dividiu a empresa dele, e você vai ver as últimas contratações, ele colocou lá de jovens até no máximo 27, 28 anos, você vai ver, creem em tudo, sem muito propósito, e com uma sensação, uma questão de humanismo muito grande. Nós nos tornamos a nossa própria causa. Jesus, então, fechou o livro, devolveu e assentou-se na sinagoga. E disse: hoje se cumpriu a escritura que eles acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as suas palavras, de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntaram: não é este o filho de José? É como se ele dissesse assim, hoje está se cumprindo as Escrituras. Eu sou o cumprimento corpóreo das Escrituras. Eu sou o que está em João, o verbo que se tornou carne, que habita agora no meio de vós. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo ungido. E essa palavra, Cristo, eu já até mencionei aqui, não está na certidão de nascimento de Jesus, nos documentos. Por que você está falando isso? Porque vou levar vocês a esse pensamento. Olha só. Por exemplo, o meu nome, Jonatas é meu primeiro nome. Queiroz é o meu último. O nome de Jesus era Jesus. Em Mateus falou que você será chamado o quê? Emanuel. Você vai ver, dará o nome do filho de quê? De Jesus. A palavra Cristo significa ungido. No grego, começa com K-H-R-I-S-T-O-S, Christos, que significa ungido. Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido. Foi assim que começaram a chamar ele de ungido. Não começou quando ele leu essa passagem de Isaías. Não começou aí. Começou lá no Rio Jordão, quando ele foi batizado. E a Bíblia diz que foram abertos, que os céus foram abertos de forma corpórea. Uma pomba, através do Espírito Santo, desceu sobre a vida dele. E ele recebeu o nome Jesus o Cristo, Jesus ungido. Ele se moveu sobre a terra como Cristo ungido. Quando você se move pela terra, qual é o codinome que você leva? Rabugento? Nervoso? Doido? As pessoas podem falar que você é ungido? As pessoas veem Deus na sua vida, talvez não vão usar o nome ungido, mas vão falar: tem algo diferente na sua vida. Tem um brilho diferente sobre a sua vida.
A gente acha isso muito bonito, mas se nós somos cristãos, somos pequenos cristos, somos imagem e semelhança de quem? De Deus. Então devemos agir como tal. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou. Você pode falar isso de si? Me imita, porque eu sou imitador de Cristo. Como é que é quando você sai daqui? Como é que é amanhã, na segunda-feira? É assim que eu deveria ser conhecido, o ungido logo depois do seu nome. O que fez os discípulos serem famintos foi o peso de responsabilidade estabelecido de representar o ungido Jesus para uma geração. É por isso que é tão bom quando você entende isso, os momentos quando você gasta com Deus. Mesmo que você não sinta, você fala: não vivo pelo que eu sinto. O que eu vou fazer agora, Senhor Jesus, é mesmo que eu não estou sentindo, mas eu vou continuar lutando, eu vou continuar lendo a Bíblia, eu vou continuar me consagrando, eu vou continuar. Jejum agora, vamos entrar no jejum, porque eu preciso mortificar a minha carne. O Evangelho não é pelo que eu sinto. E você vai ver a obra redentora cada vez mais transformando o seu ser, levando a sua casa a um novo patamar, levando você aos negócios, trazendo visão para você, trazendo sabedoria, trazendo discernimento. Só que os nossos cultos e as orações, nossos cultos de avivamento reduziram-se a um final de semana, onde você escolhe o dia para ir. E às vezes perguntamos por que nossa vida continua sem poder, estacionada. Hoje ainda precisamos de um aparato. Existe ainda a forma de mudar o ambiente, deixar o ambiente mais agradável, melhor, para que o povo venha. Senão, não vem ninguém. Imagina se o louvor fosse só com palmas e assentos desconfortáveis. Você e eu estaríamos ainda fascinados pela glória de Deus? Se não fosse o ar agora. E para a glória de Deus operar, não precisa de marca de roupa, luz diferente em ambiente, precisa de um coração quebrantado. Um coração rendido. O problema é que nós nos tornamos muito importante. Estamos muito impressionados com nós mesmos. Não há espaço para Deus. Para que a gente possa deixar que Deus trabalhe em nosso coração. Nós se humilhar diante de Deus. E chegar que diante de Deus não somos nada. Que quando a nossa carne é crucificada, nós adoramos o Senhor, coroando Ele como o Senhor na nossa vida, coroando Ele em glória. Nós gradualmente estamos nos tornando uma sociedade narcisista, onde o eu é o que está no centro. Eu não estou feliz, eu não gosto disso, eu estou desconfortável, eu sinto, eu não quero, eu. Eu se assenta no trono, e nós não treinamos as pessoas para servirem. Estamos sem serviço. E a única forma de fazer as pessoas servirem é preenchendo um cheque. Hoje não mais um cheque, mas é mandando um Pix. Querem saber o quanto tem em troca para mim? Quanto eu recebo em troca disso? E isso nós carregamos em todas as áreas da nossa vida. Quando nos casamos e pensamos, o que tem em troca para mim? Vamos à igreja e nos tornamos tão preocupados com o que tem em troca para mim, que gradativamente as mensagens pregadas, os louvores cantados têm que afagar e coçar essa coceirinha narcisista que se espalhou pelo corpo. Porque nós estamos tão preocupados com os benefícios de sermos uns cristãos, que agora cada sermão é sobre benefícios. E ninguém quer servir, ninguém quer se entregar diante do Senhor. Então você só considera
os benefícios. Como você só considera, então, os benefícios sem levar em consideração o trabalho? Se é assim nas instituições, imagine nos departamentos da igreja, de trabalhos voluntários. E às vezes a gente vê o orçamento aumentar porque o serviço de voluntário diminui. O Espírito do Senhor não está em você do nada. Onde o Espírito está, tem uma causa. Se você não tem uma causa, você não tem unção. Se não for para fazer nada, Deus não vai vir para o seu entretenimento. Apenas para te fazer companhia. Deus unge os seus propósitos. Lembra-se, o Espírito Santo está sobre mim, por quê? Foi o que Jesus colocou. É importante, nós não perdemos essa causa. Só que nós nos tornamos, como eu disse, a nossa própria causa. O problema é que, às vezes, ficamos só admirados, olhando o que Cristo fez, e nos distraímos com o que deveríamos, e deixamos de fazer o que deveríamos fazer. O plano era que o corpo de Cristo nunca deixasse a terra. E eu vou dizer o que é isso. O corpo físico foi crucificado, colocado em uma sepultura, ressuscitado no terceiro dia. Se mostrou vivo em provas indiscutíveis por 40 dias. Para que então o corpo místico de Cristo, que é a igreja, eu e você, através do Espírito Santo, possa se mover na terra. Para sermos nós nos movemos na terra. Quando Jesus estava aqui, ele tinha um filho de Deus. Mas depois, o que ele fala em 1 João? Amados, agora somos filhos de Deus. Somos pequenos Cristos. Pelo menos quando Jesus estava na terra, eles podiam cercar em uma cidade. Agora, Cristo em mim e em você, nós podemos estar em todo lugar ao mesmo tempo, como filhos de Deus. Mas qual que é o problema? Estamos sem serviço, sem conexão, fora de ar, fora de área. Se nós não tivéssemos reduzido a nossa caminhada cristã somente a se vamos na igreja ou não. A caminhada cristã é só isso. O que define você é só se você vai na igreja ou não. Não são seus atos, não é sua vida diária. Não é, se puxasse um extrato do comportamento cristão, como você deveria agir, como estaria a sua vida? Nós reduzimos somente assim. Eu sou crente, eu vou à igreja. Sério? Demônios tremeriam se a fé saísse para fora da igreja. O inferno se deterioraria se a pregação deixasse de ser apenas uma realidade nos púlpitos. Se estender as mãos sobre as pessoas parasse de existir apenas dentro da igreja e começar a acontecer em qualquer lugar que você for. Supermercado, faculdade, em sua casa. Você coloca as mãos sobre você é homem, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, abençoando eles? Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não unge a sua casa? Se os santos começassem a orar com as pessoas em restaurantes, começaríamos a ver um avivamento atingindo a cidade. Se começarmos a fazer como a igreja primitiva fazia, temos reuniões nas salas da nossa casa. Você pode imaginar o que mais você poderia ter na sua casa? Se você deixasse Deus usar ela, talvez Ele permitisse até você comprá-la. Pagar sem dever nada. Mas quando é só para você, para o seu próprio prazer, por que Deus investiria onde não há retorno? Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu percebo que uma das coisas que Deus mais se importa é o propósito dele. Um dos motivos pelo qual, se você não acredita nisso, que ele se importa no seu propósito, deixa eu te falar. A razão pela qual você não é um natimorto, um feto que nasceu sem vida, é porque você foi atribuído um propósito. A razão pela qual nós vimos aqui esses dias atrás, Sandoval, capitão, né? Que o tiro, aquela bala não te matou, foi por quê?
Porque existe um propósito atribuído à sua vida. A razão pela qual o acidente de carro, o ódio contra a sua vida, a perda de um ente querido, situações adversas, não te destruiu. A razão pela qual você sobreviveu, todas elas, é porque a você foi atribuído um propósito. Aí você fala, como é que eu posso ver isso? Em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu. Qual é o seu propósito? Aqui não diz que Deus age para o bem daqueles que estão sem serviço. A Bíblia aqui não diz que Deus age para o bem daqueles que são egocêntricos. A Bíblia diz que Ele não coopera para o bem daqueles que não estão realizando o propósito dEle. Isso traz à tona qual é o meu propósito. Isso até funcionaria bem, se você não conhece as suas escrituras. Em Eclesiastes fala, o que as suas mãos tiverem para fazer, que o façam, com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Enquanto você está aí tentando pensar no que você deve fazer, você vê algo que precisa ser feito, pula para dentro e faz. Você acorda, você quer saber? Acorda de manhã e fala, Senhor, como a minha vida vai glorificar o Senhor nesse dia? A quem eu devo ajudar nesse dia? A ser bênção, a levar uma palavra de amor, a palavra de esperança. Não permita que a preguiça se vista de confusão e tumulto e venha te servir com desculpas para você permanecer a sua vida levando de qualquer maneira sem serviço nas coisas de Deus. E quando você anda no propósito de Deus, saiba de uma coisa: Deus te dá favor. Favor imerecido. Mas porque você está fazendo o que Ele te chamou para fazer. Então Ele abre caminhos, Ele endireita caminhos. Nenhuma arma forjada contra você prospera. Ai da língua que se levanta contra você. Os seus inimigos serão como estrado para os seus pés. Não porque você é tão bom ou tão santo, mas porque você está fazendo exatamente o que Ele te chamou para fazer. Deus não usa preguiça. Deus não unge cansaço, Deus não unge egoísmo, Deus unge pessoas que querem fazer o que precisa ser feito. É o poder dEle para o propósito dEle, não o seu. A história não é sobre você, mas você está no propósito dEle. Aí sim Ele promoverá você. Faça algo por Ele, por tudo que Ele fez por você. Por todas as vezes que Ele te livrou, eu não estou fazendo o suficiente. Por todas as vezes que Ele te tirou de um lamaçal, de dívidas, de tristeza, de amargura. Essa mensagem talvez soará estranha para muitas pessoas, porque talvez você queira um evangelho que te diga assim, como Deus deveria te servir. E não como você deveria servir a Deus. 5 passos para você fazer como que Deus te sirva. Ou como alcançar o seu primeiro milhão com Deus. Desde que Deus esteja te servindo, você vai gritar, glória a Deus. Mas eu gostaria de falar das situações em que Ele irá te livrar. E você gritar, que Ele já te livrou, e você gritar, glória a Deus por isso, pelo livramento. Glória a Deus pela obra redentora. Glória a Deus porque aquela tempestade não me afogou. Glória a Deus porque eu permaneci firme, construído na rocha. Porque a minha esperança não está na palavra de homem, não está em governo, está no Senhor, porque Ele é quem governa a minha vida. Porque talvez foi Ele que te enviou para onde você está. Para que você possa depender mais dEle, te ensinar a depender mais dEle. Porque como você será um soldado se você corre da luta? Como é que você vai descobrir que Ele é o quarto na fornalha ardente, se você tem medo do fogo?
Você não sabe que Ele é o Deus, como eu disse, o nosso refúgio, a nossa fortaleza? O auxílio sempre presente na adversidade, Salmos 46, 1. Se você está procurando por Deus nas adversidades, saiba que Ele é a ajuda e o auxílio bem presente. Na sua dificuldade, Ele é essa pessoa. Tem alguém passando por adversidades aqui? Se está, fala para Deus hoje, Senhor, que essa adversidade então me acorde. Que haja que sacuda a minha vida, até eu buscar mais o Senhor. Até que eu venha acordar do sono, da negligência. Até eu voltar a buscar o Senhor como eu deveria buscar. Olha essa história aqui. Lá em Números 11, versículo 8, fala assim: o povo saía recolhendo o maná nas redondezas, e o moía num moinho manual, e o socava num pilão. Depois cozinhava o maná, e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente das todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Você pode ver aqui, nessa parte aqui, fala que enquanto eles dormiam, fala, quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Uma pausa aqui. Do que você está reclamando? O que nós estamos constantemente reclamando? Deus tem te alimentado enquanto nós dormimos. Enquanto você está deitado na sua cama, Ele tem provido o alimento. Ele está abrindo portas que você mesmo sabe que não merece. Ele está te dando oportunidades que você não conseguiria por si mesmo. E você tem reclamado? É por isso que Deus se ira, sabia? Porque somos ingratos. Quer mudar uma atmosfera do seu dia? Comece agradecendo. Com simples detalhes. A começar assim, abrir os olhos pelo travesseiro, pela cama, pelo lençol, pelo vento, pela família, pelo café que você vai passar. Comece a mudar a atmosfera do seu dia. Aí olha essa conversa em seguida. Então Moisés ouviu isso e pareceu mal para ele, olha só. Ele então perguntou ao Senhor: por que trouxeste esse mal sobre mim, o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo o seu povo? Por acaso fui eu quem os concebeu? Fui eu quem os trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega o recém-nascido? E levá-los à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde eu conseguiria carne para todo esse povo? Porque nesse momento que ele estava reclamando, estava enjoado do maná. Quero carne. Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua tarefa, na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinha. Primeiro, olha aqui, olha essa situação. Você imaginou já o quanto do Espírito de Deus tinha sobre Moisés? Se a gente fosse medir hoje, fala assim, seguinte, chama ali fulano, você que está aqui, chama ali, reúna 70, será que você dava 70? Quanto do Espírito de Deus tem na sua vida, capaz de impactar um ambiente de trabalho, inclusive uma cidade? Você vai ver 70 do povo. Vou tirar um pouco de você.
Nem tirou tudo. Vamos falar assim, vamos tirar uns 20%. Você já imaginou isso? Agora, isso é vergonhoso para mim, porque eu falo assim, quanto que Deus deveria... Se eu falasse assim, eu vou te ajudar, você tem um grande propósito na sua vida, tem uma grande tarefa que você está designado para fazer, e para te ajudar, eu vou tirar de um pouco do espírito, do meu espírito que está sobre a sua vida. Se o sucesso da sua empresa ou da sua vida dependesse disso, quão bem-sucedido você seria? Se o sucesso da sua família fosse depender disso, quão bem-sucedido você seria? Se o sucesso do seu ministério dependesse disso, quão bem-sucedido você seria? O Espírito foi espalhado para que cada um tivesse o seu próprio caminho. Não para que cada um tivesse o seu próprio caminho, viu? Ele não fez 70 Moisésinho. E aí foram mais 70 nações. Não. Para cumprir o propósito que Deus tinha designado para aquele povo. E levando a vida de Moisés, conforme o propósito original colocado na vida de Moisés. E isso nos ilustra, sabe aonde? Nós vamos ver isso acontecendo? Em Atos. No capítulo 1, nós temos 120 pessoas ali, dos 11, dos outros discípulos, 120 pessoas. Há uma discussão aí de quantos que estavam na hora do Pentecoste, porque falam eles estavam no andar superior. No andar superior ficava só os 12, uma turma mais reduzida. Enfim, a gente viu que o Espírito Santo veio sobre todos eles. Então, o dia de Pentecostes nos ilustra que o Espírito que está em Cristo, todos que estavam ali reunidos, foi dado para cada um, e com uma missão e uma comissão. Não use o nome de vocês, mas do Senhor que habita em vocês. Pois tudo que fizerem, façam no nome do Senhor, porque as pessoas vão ver você, mas os demônios verão o Espírito de Jesus sobre a sua vida. É isso que é a realidade do Senhor na nossa vida, do Espírito Santo de Deus. Então, por que Deus deve ungir você? Por que Deus deve ungir você? O que a sua vida produz para o reino? Da sua semana, quanto Deus ganha? Quanto Deus ganha das suas ligações? Das mensagens que você manda? Quantas são gerando vida e esperança na vida das pessoas? Desculpe por hoje, mas o motivo porque muitos púlpitos de igreja têm perdido a coragem, consequentemente, o público, os cristãos, as pessoas que estão aqui, a igreja, têm perdido o poder de impacto. Se houve um tempo que o mundo precisasse ver a manifestação dos filhos de Deus, esse tempo chama-se hoje. Agora. Nós vamos ver crianças andando armadas, alguns vídeos que às vezes solta nos morros, nas favelas. Como é que é com o tráfico? Você já buscou... Essa semana, esse mês, na verdade, saiu mais de 5.000 crianças que, não sei se só esse ano, ou então uma parte, foram registradas sem a figura paterna, sem o pai. Teve o registro sem o pai. Adolescentes sem pais, meninos e meninas de 14 anos com HIV positivo, jovens se suicidando. Se houve um tempo em que a igreja deveria se manifestar, esse tempo é hoje. Parar de reclamar da sua situação e se posicionar como alguém ungido, que carrega no seu nome uma forma ungido do Senhor. Existe algo diferente. Existe uma porção de Deus na sua vida. Não rejeite isso. O mundo está esperando por você. Satanás tem tentado subverter a situação dizendo que Deus tem que te servir, mas essa noite voltaremos ao entendimento divino de que nós devemos servir ao Senhor. Entrando estação, saindo estação, não importa como você se sente ou o que está acontecendo na sua vida,
Quando você acordar de manhã, o inferno tem que enlouquecer. E você dizer, eu estou aqui para servir e buscar o Senhor. Nesse último minuto que me resta, eu tenho um tempo que eu não faço, e hoje eu quero fazer isso. Quero fazer um apelo, primeiro, para aquelas pessoas que estão há muito tempo fora do serviço. E como eu digo fora do serviço, é assim, já viu hoje sua vida, já imaginou sua vida sem celular? E sem sinal? O que você faz? Com quem que você fala? O desespero que dá. Quantos de vocês já perdeu a conexão com os céus há muito tempo? Você está no modo avião, ou o chip quebrou. Uma vida sem cor, sem propósito. Se você se encaixa nesse ponto, eu quero orar com você essa noite, com esse primeiro grupo de pessoas. Para que o Senhor te encoraje. Para que hoje seja o basta. Que hoje coloque um ponto final nessa situação. E você vai passar a servir ao Senhor com a sua integralidade. Não existe meia obediência ao Senhor. Obediência parcial ao Senhor. Enquanto a igreja se coloca de pé, você que precisa dessa oração, você pode vir aqui à frente. Você que precisa sair dessa vida de mornidão, onde você não aguenta mais, onde nada acontece, sinal do céu não tem mais na sua vida, na sua casa. Nesse momento de ceia, hoje é o dia. O segundo grupo de pessoas é você, que mesmo que veio hoje, geralmente na ceia costuma vir muito crente. Mas você que veio aqui hoje, talvez assim, e nunca se encontrou com Jesus, eu também quero orar com você. Não perca essa oportunidade. Se você está sem serviço, como eu disse, onde Satanás tem tomado conta do seu lar há muito tempo, você perdeu as rédeas. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, mas está alugado para Satanás. Onde a sua boca, a sua língua mais maldiz do que abençoa. Onde a sua mão não é levantada mais para adorar ao Senhor, para agradecer com mãos limpas e mãos santas, como diz a palavra, mas mãos que ferem. Eu queria orar com você que está assim. Nós não temos muito tempo. E você que quer voltar para o Senhor, o melhor momento é hoje. Não tem só essa moça. O motivo de nós termos uma sociedade muito mais escolarizada, graus de escolaridade gigantescos, maior que um termômetro, mas uma sociedade sem impacto. Se hoje, como eu disse, o sucesso da sua casa, da sua família dependesse do quanto do Espírito de Deus estava sobre a sua vida, quanto tem
Há quanto tempo você está andando de tanque vazio, sem a presença de Deus, sem Deus no seu coração? Tem mais uma pessoa aqui. Você que talvez ficou no seu lugar. Saiba que Ele ainda é o socorro bem presente. Talvez nessa angústia que você está, no dia de tristeza e de adversidade. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai. Tua palavra diz que uma pessoa só pode receber o que do céu lhe é dado. Do céu nos foi dado Jesus, o nosso maná, o nosso pão vivo. E Ele nos deu, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, capaz de nos curar, guiar, que converte o homem do pecado, da justiça e do juízo, que convence o homem. E nessa oportunidade, Senhor, eu elevo a minha oração a Ti. Responde esse povo pelo Teu grande amor, com a Tua salvação infalível. Que chegue à Tua presença o nosso clamor, Senhor Jesus. Dá entendimento a cada um, Senhor, conforme a Tua palavra, como foi ministrado hoje. Sonda os corações essa noite, Senhor. Prova, Senhor, e vê as inquietações que existem dentro de cada um. Se alguma conduta das pessoas, de alguém que te ofende, que está aqui, que reconheceu o Senhor e quer se conectar novamente com o Senhor, dirige ele pelo caminho eterno, dirige essa vida para o caminho eterno. Ensina, Senhor, o Teu caminho, para que andemos na Tua verdade. Dá-nos um coração, Senhor, inteiramente fiel, para que venhamos temer o Teu nome, Senhor. E mesmo que a ansiedade, Senhor, por muitas vezes, domine o nosso íntimo, a Tua palavra diz que o Teu consolo é que nos traz alívio para a nossa alma. Que o Senhor venha trazer consolo para essa alma, Senhor Jesus, que está hoje angustiada, ansiosa. E a Tua palavra também diz que o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha esperança para sempre. Que mesmo, Senhor, que o corpo e o coração de muitos fraquejam, que o Senhor venha ser essa esperança que sustentou Paulo, fez ele combater um bom combate, essa mesma esperança que levou os seus discípulos, quantos homens de Deus, possa guiar o coração de cada um, em nome de Jesus. E os que estão retornando para o Senhor, Pai, oh Deus, isso é motivo de festa nos céus, isso é motivo de alegria no céu, Pai. Quantas vezes perdemos essa alegria, Senhor? Que hoje, como o salmista Davi diz, devolva-nos a alegria da Tua salvação. Oh, que alegria é essa, Senhor, que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.